Então, galera, o nosso trabalho da Conjuração Baiana, eu, Carol, a Eduarda, o João Pedro e o Marcelo. A Conjuração Baiana ocorreu em 1798 e pode ser conhecida também como Revolta dos Alfaiates. Por quê? Porque os principais líderes dessa revolta exerciam a profissão de alfaiates. E também é um movimento com caráter emancipacionista, pois se refere à independência ou libertação da até então capitania da Bahia. Tá, gente, para complementar o que a Carol acabou de falar, vocês têm sempre que lembrar a diferença entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Vocês vão lembrar sempre que a Conjuração Baiana tem um caráter mais popular e menos elitista. Para a gente entender todo esse movimento, a gente tem que lembrar da mudança da capital do Brasil, que antes era Salvador e que agora vai ser o Rio de Janeiro. E com essa mudança da capital do Brasil, Salvador saiu muito prejudicado nisso tudo, porque ele sofreu a perda de privilégios, reduziu vários recursos que eram mandados para Salvador, que agora não eram mais mandados e eram mandados para o Rio de Janeiro, e aumentou muito a questão dos impostos. Então, a população pobre sofreu muito com esse aumento do custo de vida e com a escassez dos alimentos, que agora começou a ter. Então, o que ocorreu em 1797 e 1798? Como eles estavam com a escassez de comida, eles começaram a saquear vários armazéns de comércios e até mesmo os escravos que levavam comida para os general comandantes eram assaltados. E a população estava muito faminta e roubava carne e farinha. E no início de 1798, gerou a forca, que era a penalidade para essas pessoas que roubavam. E no final desse ano, a forca foi queimada. E nesse momento, quando ela foi queimada, foi o estopim da população pobre para começar esse movimento, essa revolta. No dia 12 de agosto de 1798, foi onde começou a rebelião de verdade, que foi quando alguns revoltosos começaram a espalhar cartazes com frases de efeito por toda a cidade, nas portas das casas. Só depois de um ano que saiu as sentenças para esses envolvidos. E como era de costume, os mais pobres eram os que tinham as penas mais duras. Os que mais sofreram com essa pena foi o Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Eles foram enforcados, esquartejados, enquanto os membros da elite apenas tiveram algumas penas mais leves, como o degredo, e alguns deles até saíram perdoados impunes. Tá, e agora já foi apresentado todo o contexto histórico dessa revolta. E o que aconteceu? Ela se iniciou em 12 de agosto de 1798. Esse movimento começou quando alguns de seus membros começaram a divulgar e pregar esses panfletos com os lemas do iluminismo na frente de igrejas e começaram a pregar eles nas esquinas da cidade. Então as autoridades foram alertadas. E assim como na Conjuração Mineira, na Inconfidência Mineira, esses membros foram interrogados e acabaram que delataram todos os outros membros. Então não foi um movimento que se alongou e conseguiu ter realmente uma consolidação. Eu vou ler aqui um dos panfletos, o que declaravam desses panfletos. Abre aspas. Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. A Conjuração Baiana, ela teve um baseamento muito grande nas ideias do iluminismo, que vem daquela frase, igualdade, liberdade e fraternidade. O iluminismo, ele foi um movimento intelectual, ele ocorreu na Europa no século XVIII. Ele defendia o uso da razão contra o antigo regime, que era luz contra treva. Ele pregava maior liberdade econômica e política, por isso da frase igualdade, liberdade e fraternidade. Então, galera, esse foi nosso trabalho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, alguma pergunta, pode mandar no grupo.
E é isso aí, obrigada.